Jeremias, exortações e ameaças, capítulo 22. Assim diz o Senhor: desce à casa do rei de Judá e anuncia esta palavra. E diz: ouve a palavra do Senhor, ó rei de Judá, que te assentas no trono de Davi, tu e os teus servos, o teu povo, que entrais por estas portas. Assim diz o Senhor: exercei o juízo e a justiça, e livrai o expoliado da mão do opressor. Não oprimais aos estrangeiros, nem ao órfão, nem à viúva. Não façais violência, nem derrameis sangue inocente neste lugar. Porque, se deveras cumprides esta palavra, entrarão pelas portas desta casa os reis que se assentarão em lugar de Davi sobre o seu trono, andando em carros e montados em cavalos, eles e os seus servos e o seu povo. Mas, se não derdes ouvidos a estas palavras, por mim mesmo tenho jurado, diz o Senhor, que esta casa se tornará em assolação. Porque assim diz o Senhor acerca desta casa, da casa do rei de Judá: tu és para mim Gileade e a cabeça do Líbano, mas por certo que farei de ti um deserto e cidades desabitadas. Porque prepararei contra ti destruidores, cada um com as suas armas, que cortarão os teus cedros escolhidos e lançá-los-ão no fogo. Muitas nações passarão por esta cidade e dirá cada um ao seu próximo: por que procedeu o Senhor assim com esta grande cidade? E dirão: porque deixaram a aliança do Senhor, seu Deus, e se inclinaram diante de outros deuses e os serviram. Não choreis o morto, nem lastimeis, chorai abundantemente aquele que sai, porque nunca mais tornará, nem verá a terra onde nasceu. Não choreis o morto, nem o lastimeis, chorai abundantemente aquele que sai, porque nunca mais tornará, nem verá a terra onde nasceu. Profecias contra Salum, Jeoaquim e Conias. Porque assim diz o Senhor acerca de Salum, filho de Josias, rei de Judá, que reinou em lugar de Josias, seu pai, e que saiu deste lugar, nunca mais ali tornará. Mas no lugar para onde o levaram cativo, ali morrerá, e nunca mais verá esta terra. Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça, e os seus aposentos sem direito, que se serve do serviço do seu próximo, sem remunerá-lo, e não lhe dá o salário do seu trabalho. Que diz: edificarei para mim uma casa espaçosa e aposentos largos, que lhe abre janelas, forrando-a de cedro e pintando-a de vermelhão. Porventura, reinarás tu, porque te encerras em cedro? Acaso teu pai não comeu e bebeu, e não praticou o juízo e a justiça? Por isso lhe sucedeu bem, julgou a causa do aflito e necessitado. Então lhe sucedeu bem. Porventura, não é isto conhecer-me? Diz o Senhor. Mas os teus olhos e o teu coração não atentam senão para a tua avareza e para derramar sangue inocente, para praticar a opressão e a violência. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Não o lamentarão, dizendo: ai, meu irmão, ou ai, minha irmã. Nem o lamentarão, dizendo: ai, Senhor, ou ai, sua glória. Em sepultura de jumento será sepultado, sendo arrastado e lançado para bem longe, fora das portas de Jerusalém. Sobe ao Líbano,
Clama, levanta a tua voz em Bazã, e clama desde Abarim, porque estão destruídos todos os teus namorados. Falei contigo na tua prosperidade, mas tu disseste, não ouvirei. Este tem sido o teu caminho, desde a tua mocidade, pois nunca deste ouvidos à minha palavra. O vento apacentará a todos os teus pastores, e os teus namorados irão para o cativeiro. Certamente então te confundirás e te envergonharás por causa de toda a tua maldade. Ó tu, que habitas no Líbano e fazes o teu ninho nos cedros, como lastimada serás quando te vierem as dores e os ais como da que está de parto. Vivo eu, diz o Senhor, que ainda que Conias, filho de Joaquim, rei de Judá, fosse o anel do selo da minha mão direita, contudo ali te arrancaria. Entregar-te-ei na mão dos que buscam a tua vida e na mão daqueles diante de quem tu temes, a saber, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e na mão dos caldeus. Te lançarei a ti e a tua mãe, que te deu à luz, para uma terra estranha, em que não nasceste, e ali morrereis. Mas a terra para a qual eles, com toda a alma, desejam voltar, para lá não voltarão. E pois este homem, Conias, o ídolo desprezado e quebrado, ou o vaso de que ninguém se agrada, por que razão foram arremessados fora, ele e a sua geração, e arrojados para uma terra que não conhecem. Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: escrevei que este homem está privado de filhos, homem que não prosperará nos seus dias, porque nenhuma e nenhum da sua geração prosperará, para se assentar no trono de Davi e reinar ainda em Judá. Profecia sobre o Messias, capítulo 23. Ai dos pastores que destroem e dispersa as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas, as afugentastes, não a visitastes, eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas, de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. Levantarei sobre elas pastores que apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, nem uma delas faltará, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo, justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente, praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará seguro. Este será o seu nome, com o qual Deus o chamará, o Senhor, justiça nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas vive o Senhor, que fez subir e que trouxe a geração da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Quanto aos profetas, já o meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado, como um homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Porque a terra está cheia de adultérios e chora por causa da maldição. Os pastos do deserto se secam, porque a sua carreira é má e a sua força não é reta.
porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o seu caminho lhe será como lugares escorregadios na escuridão. Serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles mal. No ano da sua visitação, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria, bem vi loucura. Profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo Israel. Mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda: cometem adultérios, andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma e os seus moradores como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que lhe darei a comer losna e lhe farei beber águas de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas, que entre vós profetizam, fazem-vos desvanecer, pois falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz, tereis paz, e qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e ouviu, eis que saiu com indignação a tempestade do Senhor. Uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não se desviará a ira do Senhor, até que execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias contenderei isso claramente. Não mandei esses profetas, contudo eles foram correndo. Não lhes falei, contudo eles profetizaram. Mas, se estivessem estado no meu conselho, então teriam feito o meu povo ouvir as minhas palavras e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-iam alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei, eu vi, o Senhor falou comigo. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras, que só profetizam do engano do seu coração? Os quais cuidam a fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos, que cada um conta a seu próximo, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem um sonho, conte o sonho, e aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade, que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Porventura, a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra? Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu próximo. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de própria linguagem e dizem, ele disse, ele falou. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades. Pois eu não os enviei, nem lhe dei ordem, e não trouxeram proveito algum a este povo, diz o Senhor. Quando, pois, te perguntar este povo, ou qualquer profeta, ou sacerdote, dizendo, qual é a mensagem do Senhor? Então lhe dirás, esta é a mensagem, eu vos deixarei, diz o Senhor. E quanto ao profeta, ao sacerdote e ao povo que disser, mensagem do Senhor, eu castigarei o tal homem e a sua casa. Assim direis,
cada um ao seu próximo e cada um ao seu irmão. Que respondeu o Senhor e que falou o Senhor. Assim diga cada um ao seu próximo e cada um ao seu irmão. O que respondeu o Senhor e o que falou o Senhor. Mas nunca mais usem a expressão mensagem do Senhor, porque cada um lhe servirá de peso a sua própria palavra, pois torceis as palavras do Deus vivo, do Senhor dos Exércitos, o nosso Deus. Assim dirás ao profeta que te respondeu o Senhor e que falou o Senhor. Mas por que dizeis mensagem do Senhor? Assim diz o Senhor. Por que dizeis esta palavra, mensagem do Senhor? Havendo-vos ordenado, dizendo, não direis mensagem do Senhor. Por isso, eis que também eu me esquecerei totalmente de vós, tirarei da minha presença a vós e a cidade que vos dei a vós e a vossos pais. E porei sobre vós perpétuo opróbrio e eterna vergonha, que não será esquecida. As 2 cestas de figo, capítulo 24. Me fez o Senhor ver, e vi 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor, depois que Nabucodonosor, rei de Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, os carpinteiros, os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe à Babilônia. Um cesto tinha figos muito bons, como os figos temporãos, mas o outro cesto tinha figos muito ruins, que não se podia comer, de ruins que eram. E disse-me o Senhor, que vês tu, Jeremias? E eu disse, figos, os figos bons, muitos bons, e os ruins, muitos ruins, que não se podem comer, de ruins que são. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, como a estes bons figos, assim também conhecerei aos de Judá, levados em cativeiros, os quais enviei deste lugar para a terra dos caldeus, para o seu bem. Porei os meus olhos sobre eles, para o seu bem, e os farei voltar a esta terra. Edificá-los-ei, e não os destruirei. Plantá-los-ei, e não os arrancarei. Lhe darei coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor. Me serão por povo e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. A condenação de Zedequias. E como os figos ruins, que se não podem comer, de ruins que são, porque assim diz o Senhor, assim entregarei Zedequias, rei de Judá, os seus príncipes, o restante de Jerusalém, que ficou nesta terra, e os que habitam na terra do Egito. Entregá-los-ei, para que sejam um prejuízo, uma ofensa para todos os reinos da terra, um opróbrio e um provérbio, e um escárnio, e uma maldição em todos os lugares para onde eu os arrojar. Enviarei entre eles a espada, a fome e a peste, até que se consumam de sobre a terra que lhes dei a eles e a seus pais. Profecia dos 70 anos de cativeiro, capítulo 25. Palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá no 4º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, que é o 1º ano de Nabucodonosor, rei de Babilônia, a qual anunciou o profeta Jeremias a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo, desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até este dia, que é o ano 23, veio a minha palavra do Senhor, me falou e falei a vós, madrugando e falando, porém não escutastes. Também vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas madrugando e enviando-os, porém não escutastes nem inclinastes os vossos ouvidos para ouvir. Dizendo,
Convertei-vos agora cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Habitai na terra que o Senhor vos deu e a vossos pais para sempre. Não andeis após outros deuses, para os servirdes e para vos inclinardes diante deles. Nem me provoqueis a ira com a obra de vossas mãos, para que não vos faça mal. Porém, não me deste ouvidos, diz o Senhor, mas me provocaste a ira com a obra de vossas mãos para vosso mal. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutastes as minhas palavras. Eis que eu enviarei, tomarei a todas as gerações do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra e sobre os seus moradores, sobre todas estas nações em redor. Os destruirei totalmente e farei que sejam objeto de espanto, de assobio e de perpétuas desolações. Farei desaparecer dentre eles a voz de gozo e a voz de alegria, a voz de esposo, a voz da esposa, como também o som das mós e a luz do candeeiro. Toda esta terra virá a ser um deserto, um espanto, e estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Será, porém, que, quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei de Babilônia e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade e da terra dos caldeus. Farei deles uns desertos perpétuos. Trarei sobre aquela terra todas as minhas palavras que disse contra ela, a saber, tudo quanto está escrito neste livro, que profetizou Jeremias contra todas estas nações, porque também deles se servirão muitas nações e grandes reis. Assim lhe retribuirei segundo os seus feitos e segundo as obras das suas mãos. Porque assim me disse o Senhor, Deus de Israel, toma da minha mão este copo do vinho do furor e darás a beber dele a todas as nações as quais eu te enviarei, para que também bebam, tremam e enlouqueçam por causa da espada que eu enviarei entre eles. E tomei o copo da mão do Senhor, dei a beber a todas as nações, as quais o Senhor me enviou, a Jerusalém e às cidades de Judá, aos seus reis e aos seus príncipes, para fazer deles uma desolação, um espanto, um assobio e uma maldição, como hoje se vê. Como também a Faraó, rei do Egito, a seus servos, seus príncipes e a todo o seu povo, a toda a mistura do povo, a todos os reis da terra, de Uz, a todos os reis da terra dos filisteus, Asquelon, a Gaza, a Ecrom e ao resto de Asdod, e a Edom, a Moabe e aos filhos de Amon, a todos os reis de Tiro, a todos os reis de Sidom, aos reis das ilhas que estão além do mar, a Dedã, a Tema, a Bus e a todos os que estão nos lugares mais distantes, e a todos os reis da Arábia, e todos os reis do povo misto que habita no deserto, a todos os reis de Zirim, a todos os reis de Elão, e a todos os reis de Media, e a todos os reis do norte, os de perto e os de longe, tanto um como o outro, a todos os reinos do mundo que estão sobre a face da terra, e o rei de Sesaque beberá depois deles, pois lhe dirás, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, bebei e embebedai-vos, vomitai e caí, e não torneis a levantar-vos, por causa da espada que eu vos enviarei. Será que, se não quiserem tomar o copo da tua mão para beber, então lhe dirás, assim diz o Senhor dos Exércitos, certamente bebereis, porque eis que, na cidade que se chama pelo meu nome, começo a castigar e ficarei vós totalmente inocentes. Não sereis inocentes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos Exércitos. Tu, pois, lhe profetizarás todas estas palavras e lhe dirás, o Senhor
desde o alto bramirá e fará ouvir a sua palavra desde a morada da sua santidade. Terrivelmente bramirá contra a sua habitação, com um grito de alegria, como dos que pisam as uvas, contra todos os moradores da terra. Chegará o estrondo até as extremidades da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações, entrará em juízo com toda a carne, os ímpios entregará a espada, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: eis que o mal passa de nação para nação, e grande tormenta se levantará desde os confins da terra. Serão os mortos do Senhor naquele dia, desde uma extremidade da terra até a outra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, mas serão por esterco sobre a face da terra. Uivai, pastores, clamai, revolvei-vos na cinza, horrendas, honrados dos rebanhos, porque já se cumpriram os vossos dias, para serdes mortos e dispersos, e vós então caireis como um vaso precioso, e não haverá refúgio para os pastores, nem salvamento para os honrados do rebanho. Voz de grito dos pastores e uivo dos honrados dos rebanhos, porque o Senhor está destruindo o pasto de todos eles, porque as suas malhadas pacíficas serão desarregadas, destruídas, por causa do furor da ira do Senhor. Uivai, pastores, clamai, revolvei-vos na cinza, honrados do rebanho, porque já se cumpriram os vossos dias para serdes mortos e dispersos, e vós então caireis como um vaso precioso. Não haverá refúgio para todos os pastores, nem salvamento para os honrados do rebanho. Voz de grito dos pastores e ujos dos honrados do rebanho, porque o Senhor está destruindo o pasto deles, porque as suas malhadas pacíficas serão destruídas por causa do furor da ira do Senhor. Deixou a sua tenda como filho de leão, porque a sua terra foi posta em assolação, por causa do furor do opressor e por causa do furor da sua ira. Aleluias, aleluias. Que Deus há como nosso Deus. Só tu és Deus. Por isso, toda honra e toda glória para o único pastor, o Filho, o primogênito, unigênito, onipotente, maravilhoso, glorioso, magnificentíssimo, majestoso, Rei dos reis.